Olá, e se tudo que a gente entende sobre a realidade estivesse de cabeça para baixo? Hoje a gente vai explorar uma ideia que desafia a própria estrutura do universo como a gente conhece. Vamos mergulhar fundo numa questão que pode, no fim, redefinir tudo. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta. A resposta leva a gente numa viagem que passa por Einstein, pela física quântica e chega numa teoria bem radical. Uma que coloca a luz e não o tempo no centro de absolutamente tudo que existe. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Bom, para começar, a gente precisa entender o modelo padrão, a forma como a física, por mais de um século, descreveu o nosso universo. Pensa assim, é uma história sobre um palco e o seu ator principal. Na visão clássica, o tempo é como se fosse o palco do espaço-tempo. É uma das dimensões, o fluxo onde tudo acontece. A luz, por outro lado, é um ocupante, é o ator que viaja por esse palco, o sinal que se move através do fluxo. Ou seja, o tempo é a estrutura e a luz é o que se move dentro dela. E olha, o papel desse ator é, absolutamente crucial. Se a gente simplesmente tirasse o fóton na partícula da luz da realidade, não é que só ia ficar tudo escuro, não. A gente perderia a força eletromagnética. Os átomos colapsariam na hora. A química, como a gente conhece, simplesmente deixaria de existir. A matéria toda se desintegraria. Mas e se essa relação estiver errada? E se o ator for, na verdade, o próprio palco? É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Porque a gente vai virar essa lógica de ponta cabeça. A relatividade especial do Einstein nos mostra uma coisa simplesmente incrível. Do ponto de vista de um fóton viajando na velocidade da luz, o tempo para. O começo e o fim do universo acontecem no mesmíssimo instante. Pensa bem, se a luz existe fora da experiência do tempo, como é que o tempo pode ser mais fundamental do que ela? E é aí que entra a tal da física fotocêntrica. É uma teoria que diz que a luz é a base de tudo. A única coisa que é real de verdade. Nessa visão, o tempo não é uma dimensão fundamental. Ele é uma propriedade que emerge, quase uma ilusão de processamento. Um efeito colateral da luz interagindo com a matéria. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. A gente, que é feito de matéria, é lento. E por sermos lentos, a gente percebe uma sequência de eventos que chamamos de tempo. A luz não tem essa limitação. Para ela, tudo é agora. Então, se a luz é a base de tudo e o tempo é só um efeito colateral, o que isso quer dizer sobre a matéria? A teoria nos leva a uma conclusão ainda mais radical, a de que a própria matéria é uma espécie de ilusão, criada a partir do nada pela informação que a luz carrega. Pensa no vácuo quântico, o tal do nada, não como um lugar vazio, mas como um campo de potencial puro, sem forma nenhuma. É como o bicho-papão de Harry Potter ou a personagem Nimona, sabe? Ele não tem forma própria, ele se torna aquilo que a informação o força a ser. E a luz é essa informação. Ela lê o vazio e o força a se transformar em alguma coisa. Essa teoria sugere que a gente não precisa de uma massa gigantesca, tipo um buraco negro, para conseguir dobrar o tempo. O que a gente precisa é de densidade de energia. Em tese, um cilindro giratório de luz e calor muito intensos poderia criar uma tensão térmica no vácuo, basicamente estressando o tecido do espaço-tempo com pura energia. E com isso, seria possível enrolar o tempo sobre si mesmo, criando um loop temporal. Agora pensa comigo. Se a gente pode, em teoria, manipular o tempo usando só energia, imagina o poder de uma civilização que controla a energia de galáxias inteiras. Levar essa lógica ao extremo coloca a gente de frente com uma das ideias mais profundas que existem, a hipótese da simulação. Tenta imaginar uma civilização mas tão avançada, que a energia de galáxias inteiras é só uma ferramenta. Uma civilização que pode manipular as próprias leis da física. Para seres assim, criar universos simulados não seria apenas possível, seria talvez até trivial. Mas a grande questão é, por que eles fariam isso? Provavelmente não por tédio, mas por ciência. Para estudar uma civilização extinta que eles encontraram, para entender como uma espécie tão complexa, mas ao mesmo tempo primitiva, acabou falhando. Eles poderiam estar rodando a nossa história para achar a resposta para o grande filtro, aquele erro que impede civilizações de se tornarem intergalácticas. Desse cenário, a gente não seria o original. Nós seríamos uma reconstrução em altíssima fidelidade. Um tipo de registro fóssil vivo sendo estudado por arqueólogos cósmicos. E o tempo que a gente percebe seria só o tempo de processamento da simulação deles. Certo. Mas se isso for verdade, tem que ter alguma pista, né?
algumas falhas ou assinaturas no código da nossa realidade que apontem para essa natureza artificial. E talvez existam mesmo. O fato de que o universo parece ser pixelado na escala de Planck pode não ser um limite da natureza, mas sim a resolução da simulação. E a velocidade da luz, aquele limite de velocidade cósmico, poderia ser só a velocidade máxima de processamento do hardware que está rodando a gente? Aquele comportamento super estranho da mecânica quântica, em que as partículas só assumem um estado definido quando são observadas, se encaixa perfeitamente. É uma técnica de otimização de recursos. Para que renderizar um átomo do outro lado da galáxia se ninguém está olhando? A realidade só é criada quando precisa ser. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Há uma verdade que não dá para negar. Mesmo que a gente seja só informação num servidor cósmico, a experiência é real. O sinal da fome que exige uma resposta é tão autêntico quanto qualquer lei da física. Então, talvez a questão não seja se a realidade é real, mas sim se a nossa experiência dentro dela tem significado. E essa é uma resposta que pertence a cada